muitos vão visitar depois em outros horários, e vai estar ali junto com outros pastores que, pela graça do Senhor, têm nos dado assim a bênção de poder compartilhar aqui na Europa, em outros lugares onde o Senhor tem falado poderosamente. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Vamos aguardar os irmãos que vão chegando depois, eles vão entrando aqui na sala. Então, o João está ok? Está tudo certo? Ok. Então, pastor Newton, a palavra é sua. Agradecidos mais uma vez pela sua presença. Obrigado, pastor. Eduardo, com muita responsabilidade, né, e alegria que eu recebi esse convite do meu amigo Aloysio, que tem um coração grande do tamanho dele, né, esse guerreiro tão inteligente e muito humilde, né. Ele é um amigo que Deus me deu nos momentos assim difíceis, muito preocupado, muito carinhoso. E quando ele me fez o convite, eu confesso que eu fiquei assim, meu Deus, vou falar, não é fácil, a responsabilidade é grande. Eu tenho 38 anos de casado, né? Vou fazer 39 anos. Eu sou pai de 2 filhos, 2 homens, bispo Marcos, bispo Tiago, são pastores de tempo integral. Um formou em direito, o outro é biomédico e estão comigo no altar, a família toda no altar, servindo o Senhor. Tenho 4 netos, né? 3 menininhas e o Newton Neto, que é uma festa. Né? Estou caminhando para 33 anos de ministério, na mesma família de fé. Eu nasci nas igrejas de Cristo, né? Uma igreja missionária americana. Né? O meu pastor, né, americano, pastor Geraldo Romquist, um homem de Deus que mora, ele veio de Fort Wayne, em Indiana, né? E plantou o ministério aqui no Brasil. E eu nasci, batizei com 11 anos de idade, né? E a minha vida é a igreja, né? Fiz parte de um grupo musical, né? E hoje a mais conhecida, né, é a Alda Célia, né? Que nós tocamos muito tempo junto. Eu sou contrabaixista, né? E eu sou um apaixonado pela casa de Deus. A minha vida é o altar, é o reino de Deus. E estou no ministério, nosso ministério é um ministério de libertação, de conquista. Nosso apóstolo é o apóstolo Ulisses de Oliveira, um homem extraordinário. Eu falo que ele tem um útero, né, ministerial. Quem encosta nele, se tiver ministério, flui mesmo. Um homem apaixonado pelo reino, não tem ciúme, joga a gente na frente. Desde os meus pequenos momentos de criança, ele nos conduziu. Ele é meu pai ministerial, né? O apóstolo Luiz conhece ele, um homem maravilhoso. E o que esses dias, e esse ano, eu posso dizer, nós começamos esse ano, todos os anos nós fazemos o projeto de vida. Nós estabelecemos um tema profético para o ano, né? E nós colocamos como eis que tudo se fez novo. Seria o ano do novo. Mal sabíamos que o novo seria esse, né? Que nós até usamos uma expressão inglesa que me ajuda aí, reborn, né? É o recomeço, né? E realmente Deus deletou tudo e quando eu vi toda a igreja fechada, quando eu vi a cidade de Goiânia parada, quando eu vi aquele espírito de morte rodando as famílias e a imprensa de forma maligna, falando só de morte, 24 horas, morte, e a igreja fechada, e Goiânia é uma cidade muito cristã, tem muito evangélico. O nosso prefeito é um senhor de 86 anos, cristão, né? Um homem de fé, e tudo fechou. E, de repente, nós nos encontramos numa situação assim que nós não fomos treinados, né? De ver uma igreja fechada. E culto agora. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida, eu nunca tinha transmitido um culto, né? Nossa igreja bem local, trabalhando na localidade. De repente, eu não tinha mais como
visitar nem os irmãos, né? A gente não podia nem ir na casa de ninguém mais. E foi nesse momento que Deus começou a trabalhar muito no meu coração. Eu falo que o que aconteceu na minha vida nesses meses foi um renovo. Deus me renovou. Eu tenho 59 anos de idade, né? E eu já estou no ministério um bom tempo, né? Terando já quase 34 anos e andando com Deus há muitos anos. E de repente eu me vi na necessidade de ir para frente. Ou eu vou para frente, ou a coisa ia ficar estranha, né? E Deus me levou a um momento sobre visão. Essa é a palavra que tem queimado o meu coração nesses meses. E agora que eu estou tendo um entendimento maior, é que uma das coisas que todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, é que Deus trabalha com visões. Deus é Deus de projeto. Deus não é Deus de tentativa. Deus falou comigo, eu não estou tentando alguma coisa nesse ano. Deus não está tentando, não foi algo que deu errado. Isso não foi algo que quebrou. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a certeza que brotou no meu coração. Onde não há visão, não há obra. Onde não há visão, não há algo sendo construído. E quando eu comecei a estudar sobre isso, porque todas as grandes realizações não foram fruto de um acaso. Todas as grandes conquistas, alguém teve uma visão. E essa visão gerou nele o desejo de concretizar o que ele estava visualizando. E quando esse desejo cresce de tal forma, ele passa a ser mais do que um desejo, ele passa a ser uma missão. Aí a coisa ganha corpo. Então, quando essa missão é estabelecida no meu coração, eu passo então a entender que eu preciso de ter não uma meta, eu preciso de ter várias metas para mim alcançar o que Deus mostrou para mim. Porque eu não posso estabelecer apenas uma meta muito grande, dependendo da visão, que eu vou desanimar no meio do caminho. Então é como uma escada, eu tenho que alcançar degrau por degrau. São conquista por conquista. Então, nesse momento, eu lembro que eu fui ministrar para um grupo de pastores e Deus falou comigo sobre um texto de Gênesis, capítulo 13, quando Deus fala para Abraão, logo quando ele larga Ló, a Bíblia diz que depois que Abraão largou Ló, Deus falou com ele, quer dizer, houve um romper de algo que estava travando a vida de Abraão, né? E Deus falou para ele, erga os teus olhos e vê. Interessante, mandou ele levantar a cabeça, levanta a sua cabeça, olha, enxerga toda essa terra, porque toda essa terra que os teus olhos estão vendo, eu te darei. Essa palavra mexeu comigo, porque eu fui na vida do pai de Abraão, eu fui lá ver, estudar um pouquinho sobre Terá. A gente não fala muito sobre Terá. Terá gerou 3 filhos, né? Abrão, Naor e Arã. E a palavra de Deus diz que o filho mais novo morreu. Terá perdeu o seu caçula. Arã faleceu, que é pai de Ló. E nesse contexto, a Bíblia diz que Terá teve a visão de Canaã. Terá enxergou Canaã. E ele chama seus filhos, só que Naor não foi. Naor fica. E Abrão vai junto com seu pai. E eles chegam num lugar que tinha o mesmo nome do filho dele que havia morrido. A Bíblia diz que ele chega em Harã. E em Harã, Terá parou a sua caminhada, como se a cabeça dele deixasse de olhar para o alto e olhou para a terra. Abaixou a visão, olhou para o natural. Aquela cidade teve um poder muito grande na alma de Terá, porque aquela cidade, aquele povoado, levava o mesmo nome do seu filho que havia morrido. E a Bíblia diz que ele viveu 205 anos em Harã, e diz o texto, termina, o verso 11, o capítulo 11, e morreu Terá
em Harã. Essa frase é muito doída. Morreu Terá em Harã. Ele não conseguiu sair daquele lugar onde a sua emoção cresceu de tal forma, trazendo lembrança de tristeza lá atrás, angústia lá atrás, desespero lá atrás. Então ele morre na sua dor. Terá morreu na sua dor e perdeu a visão de Canaã. Quem poderia ter sido, vamos falar, o pai da fé era Terá. Era ele que poderia ter herdado Canaã. Por isso que Deus chega para Abraão e fala: sai desse lugar, dessa visão de morte, desse lugar de tristeza, desse lugar de lamúria, desse lugar onde todo mundo só está falando de tristeza. Talvez a conversa ali de Terá era só o filho que havia morrido. E Deus falou comigo: você não pode entrar no esquema que muitos estão entrando aqui na minha cidade. Igrejas fecharam. Nós temos igreja aqui que são igrejas históricas aqui em Goiânia. Igrejas que têm uma tradição, colocaram uma placa na porta do prédio próprio: estamos fechados devido ao Covid e nós voltaremos daqui um tempo. Até hoje não voltou, não tem uma reunião, não tem uma live, não tem mais nada. O rebanho dispersou todo mundo. E isso me causou, quando eu vi essa faixa, eu fiquei triste. Ou eu ia agir, ou eu ia recuar. Eu não podia morrer no meu medo. Eu tenho 59 anos. O meu coração parou. Eu estava fazendo rotor, eu desmaiei alguns anos atrás, quase 5 anos atrás, e no rotor apareceu o meu coração 17 segundos, quase 18 segundos parado. Aquela linha, como diz, da morte ali. Então me colocaram um marca-passo. Eu não tenho nenhum problema com o coração, porque eles não descobriram o problema, mas colocaram um marca-passo. Aí todo mundo começou a dizer: apóstolo, o senhor tem que ficar quieto, o senhor tem marca-passo, o senhor é do grupo de risco, né? Eu lembro que eu estava um dia andando de carro, eu fiz uma filmagem, falei: gente, que Deus abençoe a sua casa, e postei no grupo da igreja. Logo eu comecei a receber: cuidado, o senhor está se expondo, cuidado, esse vírus, o senhor não pode brincar, é sério. E eu tive que tomar uma posição. Eu tive que olhar primeiro para a minha promessa. Deus, há alguns anos atrás, eu era pastor na igreja que eu nasci. Eu me converti numa cidade chamada Pires do Rio, a 150 quilômetros daqui de Goiânia, capital. É uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, mas uma cidade que dali nasceram centenas de pastores que hoje estão espalhados no mundo inteiro. É um berço missionário muito grande, essa cidade. E eu nasci ali, e depois de muitos anos eu voltei para ser o pastor coordenador da minha igreja que eu nasci. Então foi uma responsabilidade muito grande. Eu lembro que eu fui para os Estados Unidos pregar em Pompano Beach, eu estava ali pregando na igreja, e quando eu voltei, estava tendo uma reunião de ministério, e a igreja muito boa, igreja com 2 rádios, igreja com seminário, colégio, mais de 2.000 membros numa igreja de uma cidade pequena. Então, tinha uma Câmara de Vereador de 11 vereadores, nós tínhamos 6 vereadores, a igreja, e o vice-prefeito. Então, a igreja com um poder muito grande, né? A igreja do meu bispo, do meu apóstolo, e eu era coordenador da igreja. E eu lembro que a minha esposa falou assim: bem, nós não vamos mudar de Pires do Rio, não, meu pai está doente, eu quero cuidar dele, eu quero viver os últimos anos do lado dele. Eu falei assim: bem, não tem projeto nenhum, né? Não tem projeto. O projeto que eu tenho aqui em Pires do Rio. E eu fui para a reunião de líderes, de pastores, eu cheguei na noite, na semana, no dia seguinte eu fui, e quando eu chego na igreja, estava tendo a reunião de pastores no salão, e lá na igreja tem um cenáculo que fica no salão de cima, e eles falaram: olha, os bispos e os coordenadores estão lá no salão de cima. E eu fui para lá, tinha um círculo grande de pastores e 3 homens de Deus ajoelhados, orando. Eu cheguei e perguntei: o que está acontecendo aí, né? Qual que é o ambiente aqui? Eles falaram: nós estamos orando para ver quem que vai ser o pastor da nova igreja em Goiânia. Os 3 se colocaram à disposição
e nós estamos orando. Eu levantei a mão e comecei a orar. Não tinha participado do início da reunião, peguei no finalmente. E, de repente, um homem de Deus, um profeta que, um amigo muito forte que nós temos aqui em Ribeirão Preto, ele levanta e diz, gente, não adianta forçar a amizade aqui. O homem de Deus para Goiânia não é um desses 3 companheiros nossos, não. É o Nilton que está aqui. Ele que vai para Goiânia. Naquele momento foi um baque na minha vida. Eu estava muito bem e me chamaram no meio do circo. Quando eles colocaram a mão em mim, eu não vi mais nada, eu caí. Eu sei que eu pensei na minha esposa. Eu falei para minha esposa que eu não iria mudar de Pires do Rio. Então, por que eu estou contando isso? Para vocês entenderem que quando Deus dá uma visão, Deus não mente nela. Deus não tenta. Deus não tem nenhum projeto quebrado. Todo projeto de Deus é inteiro, para a minha vida e para a sua vida. E eu, naquele momento, no chão, um pastor pôs a mão no meu peito e falou, eu estou falando com a tua companheira agora, não tenha medo. Fique em paz. Quando eu chego em casa, minha esposa estava chorando no banheiro. E eu pergunto para ela, bem, o que aconteceu? Ela fala assim, nós vamos mudar para Goiânia, né? Na hora eu perguntei, meu Deus, quem foi que contou? Falei, gente, a notícia correu, quem foi? Ele falou assim, não, Deus falou comigo. Você pode arrumar que eu estou junto. E 15 dias depois, nós já estávamos morando aqui em Goiânia. E já está mais de 20 anos que eu estou aqui em Goiânia. Começamos com 14 pessoas, hoje Deus nos deu uma grande igreja aqui. E de repente Deus trouxe essa visão. Deus não me trouxe aqui para morrer no meio do caminho, para padecer no meio do caminho. E de repente nós temos um estacionamento muito grande, o pastor Luiz conhece. Nós temos mais de 3.000 metros de estacionamento. E nós começamos a fazer uma loucura, começamos a fazer os drive. Não podia reunir. E eu comecei a fazer drive oração, drive-in. Comecei a fazer os drive culto, drive Santa Ceia. E de repente nós começamos a vir, que tanto de carro, que tanto de gente chegando. E a igreja começou a crescer. Nós estamos crescendo no meio de toda essa luta. Nós estamos batizando gente que nunca tinha entrado numa igreja. Gente que estava desesperada, que não saía de casa, hoje estão congregando. Domingo passado, debaixo de uma chuva violenta, nós tínhamos 7 pessoas pela primeira vez na igreja. Gente que nunca tinha entrado na igreja. Gente, para mim foi uma grande alegria ver gente nova chegando, irmãos que não estavam congregando, voltando a congregar, porque agora podemos ter até 50% dos assentos da igreja ocupados. E quando Deus falou comigo, fala assim, não tenha medo, não tenha medo, olha para a promessa. Eu te trouxe para cá e a palavra de Deus vai nascer um grande rio. Então, quando eu olhei para a história de Arã, de Terá, eu falei, eu não posso ficar olhando para aquilo que tá acontecendo. Se eu olhar para o natural, se eu olhar para as coisas que estão acontecendo, querido, tinha final de semana, tudo parado, que entrava apenas R$200 de oferta online. Eu nunca tinha feito isso. Quando a gente olhava, o tesoureiro falou assim, entrou R$200 de oferta. O coração começou, porque nós temos compromisso, nós temos vidas, temos famílias, pastores que vivem da obra que depende. Então, tudo começou a conspirar, dizendo, agora é agora. Só que Deus falou, você não vai morrer em Harã. Você vai entrar em Canaã. Deus falou forte, disponha-te e passa o Jordão. Por quê? Deus falou assim, olha para trás, você já enfrentou o Mar Vermelho, já passou coisas maiores na sua vida ministerial, já enfrentou gigantes grandes lá dentro, agora um rio vai te impedir, uma situação dessa vai te paralisar. Então o Senhor falou, levanta a cabeça, e essa é a palavra que eu quero entregar para os irmãos, com todo respeito, com carinho, com amor. Eu tenho um pastor no nosso ministério, um bispo, que é um nosso conselheiro,
que lá da cidade de Goiás, Raimundo Aires, ele tem uma frase que ele diz assim: precisamos falar grandes verdades com poucas palavras. Então, que essas poucas palavras que eu vou entregar aqui agora é algo muito da minha vida. Está aqui dentro que Deus falou. É algo que Deus tem aberto meus olhos, que fez diferença na minha vida. A obra social, nós estamos cuidando, no meio da pandemia, nós estamos cuidando de quase 500 crianças. Estamos cuidando de quase 500 crianças. Nós implantamos num assentamento, numa invasão aqui perto de Goiânia, o projeto menstruação, miséria da... agora eu esqueci o nome do projeto, eu estou emocionado aqui. Pobreza menstrual. Hã? Pobreza menstrual. Porque o pastor Wes é o líder do projeto. Pobreza menstrual. Eu caí numa realidade que aquelas crianças, mocinha, não tinha absorvente. Nas cestas básicas não vai absorvente. Vai papel higiênico, mas não vai absorvente. E as crianças estavam usando, as mocinhas usando papelão, um caco de telha, usando capim para impedir o sangramento. E quando nós tivemos essa realidade, hoje, nós levamos absorvente todo mês para aquele assentamento. E o interessante, nós não determinamos 2 pacotes para cada família, não. A gente passa com a caixa e a família pega a quantidade de absorvente que elas vão precisar durante aquele período. Nós temos feito o projeto Criança Feliz. Nós estamos trabalhando num assentamento em cerca de quase 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas. Então, assim, é algo que nós nunca tínhamos feito. E no meio da pandemia, Deus nos tira do nosso conforto e nos lança para o campo dizendo: vai, olha para a terra, faça a diferença. E isso foi um desejo tão forte que Deus levantou parceiro. Querido, nós temos recebido a ajuda de tudo que é gente que é cristão, evangélico, cristão católico, gente que abriu o coração para ajudar nos projetos. Pastor Wesley é um guerreiro, é um gigante, tem assumido essa frente, tem contagiado centenas de parceiros. Por quê? Porque quando uma visão chega, ela tem que gerar uma missão em nós, se nós queremos realmente realizar alguma coisa. Se uma visão não gerar uma missão no teu coração, foi apenas um desvaneio, foi apenas algo que passou na tua frente e foi embora. Por isso, queridos, que Deus trabalha com projeto. Ele falou para Abraão: olha, erga a cabeça e veja. Interessante. E eu quero terminar aqui. Eu estava em Cesareia de Filipe, em Israel, em Banhas, que é uma das nascentes do Rio Jordão, e lá onde tem Deus Pan, que eles faziam o sacrifício, onde Jesus disse, né, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Ali, o guia nosso, ele é um guerreiro, ele era paraquedista, e ele começou a falar um pouquinho da Guerra dos 6 Dias. Ele começou a falar de algumas experiências naquele momento, e ele disse que o exército de Israel chegou naquela região e havia muita neblina, muita neblina. Eram dias assim, muito frio, com muita neblina, a visibilidade era muito pouca, e naquele ano não tinha as tecnologias que tem hoje. Então, quando eles conseguiram chegar ali naquelas nascentes do Jordão, em Banhas, naquelas montanhas, eles pensaram que tinha conseguido chegar no Hermon. Eles chegaram, então ali o exército de Israel, eu não sabia disso, o exército de Israel parou ali. E quando passou tudo, terminou aquele período dos 6 dias de guerra, e houve aquela trégua de todo mundo, Israel percebeu que o Hermon ficou na Síria. O Hermon estava mais para frente. Eles estavam apenas abaixo do Hermon. Estava em Banhas. Quer dizer, ele disse algo: quando a visão não é plena, as tuas conquistas são parciais.
E isso mexeu comigo. Quando a nossa visão não é plena, não é clara, as nossas conquistas vêm pelas metades. E Deus não é Deus para nos dar conquista pelas metades. Deus é Deus que nos dá conquista plena. E eu desafio você, meu querido pastor, para levantar sua cabeça, para levantar seus olhos. Olha um pouquinho para trás. Quantas guerras você já venceu? Quantas batalhas você já conquistou? Quantos gigantes você já destruiu? A palavra que Deus tem dado, e essa palavra, o apóstolo Aloysio fala muito isso para mim, que o mundo não vai voltar como era antes, vai voltar melhor. Vai voltar melhor. Essa é a certeza que eu tenho, que Deus está nos dando uma grande força. Nós reaprendemos a trabalhar, nós tivemos que reinventar, nós tivemos que agir, nós tivemos que colocar a cabeça para fora e dizer, gente, nosso Deus não é mito, não. Deus guarda, Deus protege, Deus supre, Deus age, Deus está no controle. Apesar de termos irmãos que têm falecido, irmãos que estão internados, a coisa é real, mas Deus é real. Deus está sentado no seu trono. Ele não levantou, não, ele está sentado. Então, significa que ele está no controle do seu projeto. Sabe, amados? E Deus tem nos dado uma palavra de confronto com a igreja. A igreja estava muito acostumada, sentada em berço esplêndido. A igreja estava muito confortável nas suas conquistas financeiras, nas suas casas boas, nas suas casas de praia, nas suas casas de Caldas Novas. Tudo que era feriado, todo mundo sumia da igreja, todo mundo viajando para suas fazendas, viajando para suas chácaras. Não que isso seja errado, querido, mas de repente ninguém mais podia ir para a chácara, ninguém mais podia ir para a fazenda, ninguém mais podia ir para a praia, ninguém mais podia nem ir para a igreja. E o que eu mais assustei, querido, se chegasse alguém dizendo, vamos colocar essa marca aqui que todo mundo vai ficar livre da doença. Olha, pô, talvez não escaparia quase ninguém. O nível de fidelidade, de conhecimento, de fé do povo estava muito baixo. Nós não podemos diluir mais a palavra de Deus. Nós temos que injetar a palavra, falar o que a palavra fala e calar onde a palavra cala. Nós temos que trazer um evangelho pleno, um evangelho real. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Nunca prometeu que seria um cristianismo fácil. Mas uma coisa eu sei, Deus é Deus de projeto. Deus não está tentando nada conosco. Deus não está inventando nenhuma moda conosco. Deus está no controle. E esta visão que Deus te deu para você, querido, na sua localidade, na sua cidade, no seu estado, no seu bairro, creia, você irá conquistar. Deus vai liberar recurso financeiro, Deus vai liberar recurso humano. E para terminar, eu nunca tinha transmitido culto, querido. Nunca na minha vida, nem sabia. Sempre achava é caro, aquela mentalidade fechada. E eu tinha um irmão na igreja que congrega conosco há mais de 20 anos. É um irmão que chegava, o culto já tinha começado, ele chegava, sentava lá atrás. O culto ia terminar, ele saía antes do culto terminar. A vida inteira era esse. Paz do Senhor, boa noite, pastor. E nunca deu muito acesso. Quando fecharam as portas e houve a necessidade de nós transmitirmos os nossos cultos, ele simplesmente é produtor de televisão. Ele é especialista em produção de programas de televisão, de live, tem todos os equipamentos. Ele pegou todos os seus equipamentos, câmeras, e levou para a igreja. Tem 8 meses que ele se tornou a peça mais importante da nossa reunião. Todos os nossos cultos agora são transmitidos e ele é chato, comprometido, enjoado, exigente. Você entende? Está mudando a nossa forma até de agir no altar, para não sair da câmera, não deixar
pegar as luzes. Então, o que eu estou dizendo? Quando você crê numa visão, Deus levanta os meios. Quando você crê na visão e essa visão se transforma em uma missão, Deus vai te dar várias metas e você conquistará os seus sonhos em nome de Jesus. Eu profetizo isso na tua vida. Meu Deus, eu agradeço essa oportunidade de compartilhar esse testemunho, porque apesar de tantas guerras, apesar de tanto sofrimento que o pastor Luiz sabe que nós enfrentamos na nossa vida e nos anos passados, este ano, apesar de todas as coisas acontecendo, até da igreja ficar com as portas fechadas, foi um ano que a igreja cresceu, foi um ano que a igreja assumiu a sua visão, foi um ano que o Senhor nos despertou para a conquista. Que isso aconteça na vida dos teus guerreiros aí, no nome de Jesus, que haja, meu Deus, abertura, que a visão seja expandida. Deus, coloca força, ousadia, para que os teus filhos possam assumir essa visão de tal forma que ela se transforma na missão de vida deles. E que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê recurso humano, recurso financeiro, parceiros, que as portas sejam abertas e que no final deste ano nós possamos dizer, foi o melhor ano da nossa vida até hoje. A igreja rompeu, a igreja cumpriu o seu propósito e estamos de pé para entrar em 2021 para uma grande conquista, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Deus abençoe os amados. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho dos amados. Glória a Deus, glória a Deus. Apóstolo Newton, o irmão teria ainda alguns minutos que pudéssemos abrir aqui para pergunta, alguma coisa que os irmãos... Amém. Então, eu vou deixar aberto aqui para os pastores que estão conosco, para que possam ter uma pergunta elaborada. Eu gostaria já de inaugurar, né, fazer algumas considerações aqui que eu anotei aqui durante a mensagem que o Senhor nos abençoou nessa tarde. Essa última fala que fala sobre esse rapaz que estava indo à igreja e sentando lá atrás, parecia apenas um congregado, né? Parecia um congregado, aquele que vai, congrega, né? Mas, na verdade, ele surpreendeu porque estava encapsulado nele uma provisão. E como o apóstolo falou sobre a visão, toda visão traz sua provisão, traz o sustento, traz a... né? E ali eu achei muito interessante o fato de que não era uma provisão qualquer, era uma provisão extraordinária, era uma provisão, de fato, que iria trazer uma rota no meio dessa tempestade, uma rota. E quando diz que ele estava ali atrás, eu acredito então que ele estava orando, pedindo um momento de entrar em cena. Senhor, quando é que eu vou entrar em cena? Aguarda, meu filho. Mas foi muito interessante, testemunho tremendo esse, porque mostra o quanto o nosso olhar, nesse momento, precisa se redirecionar àqueles que estão ao redor, né? Como aquela fonte que estava ao lado de Agar, quando ela pediu ao Senhor, Senhor, meu filho, e o Senhor diz, olha para o lado, a fonte já está aqui. Deus já havia dado a provisão, Deus já havia dado, preparado, não é isso, pastor? E interessante que ele era dono de um bar, ele tinha um bar e fazia espetinho, e ele estava há 26 anos atrás numa cidade de Anápolis, e a irmã dele falou para mim, eu tenho um irmão que está passando muitos problemas no trabalho dele, o senhor podia orar lá? Quando eu cheguei lá era um bar. E eu orei, falei, Deus abençoe esse homem, ele precisa viver, ele precisa comer, precisa sustentar. E ele achou tão interessante, um pastor veio aqui e orou no meu bar, para que eu possa ganhar dinheiro, prosperar, e desde esse dia, nunca mais deixou de frequentar a igreja. Aleluia. Aleluia. São as loucuras, né? Que a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Essa é a verdade, né? E essa questão da Agar é tão sério, porque às vezes nós estamos tão com a cabeça baixa no problema e que a gente tem dificuldade de olhar para o lado. Isso. A provisão está ali.
verdade. Né? E nesses dias, nesses meses, o que mais Deus fez, nos ensinou, foi de não murmurar. Não murmurar, mas trazer também um adendo aqui. Nós não pregamos desgraça nesses meses. Nós não pregamos uma mensagem só apocalipse. Deus começou a tocar no nosso coração para nós pregar sonhos, visões, esperança para o povo. Sabe, uma das palavras que mais veio no meu coração foi Jeremias 29:11. Né? Bem sei os planos que eu tenho para convosco. Aleluia. Não é plano de mal, é plano de paz, que vai gerar um futuro. Essa foi a palavra. Sabe, e os irmãos começaram a prosperar. Teve irmãos que a empresa começou a ganhar recursos mais do que antes da pandemia. Começou a sonhar, investir na igreja. Se hoje nós temos um programa que nós conseguimos transmitir para o YouTube, para o Instagram, para o Face, porque um irmão empresário comprou uma plataforma e ofertou para a igreja: apóstolo, usa essa plataforma aqui, essa plataforma é profissional. Né? Deus pegou um profissional de uma televisão aqui, colocou lá dentro para nos ensinar a mexer com ela. Então, sim, são portas abertas que Deus, quando dá uma visão, Ele dá a provisão. Aleluia. Agora, antes de eu sei que tem pastores aqui que querem fazer perguntas, na mensagem, várias coisas interessantes aqui, o que eu apontei, que Deus tem um projeto, Deus não está testando nada, nada disso está fora do controle de Deus, e essa Covid ou essa pandemia jamais pegou Deus desprevenido, ou seja, isso é apenas um pensamento humano distorcido e sem compreensão do eterno, de como Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas essa parte que o irmão passou assim, um pouco que correndo, que foi a questão de como enfrentou o nível da fidelidade. O irmão, quando percebeu que houve uma crise nessa área e que chegou ao ponto de pensar, talvez se saísse agora uma opção, olha, coloca isso aí, marca você, cria essa marca aí, você já está livre desse problema. Então, eu entendi que o irmão estava colocando assim, claro, quase que uma visão já, mesmo que não apocalíptica, mas dizendo, as pessoas estavam colocando tudo a um risco muito sério. Então, na verdade, nós passamos por esses meses aqui, uma prova muito grande e que muitos tangenciaram essa deslealdade ou essa infidelidade, né? Eu estou percebendo correto? Foi isso que o irmão apóstolo chegou a identificar? O que aconteceu no início foi que alguns começaram a até reter o recurso que tinha, com medo do amanhã. Porque se eu entregar, vai fazer falta para minha casa. Daquela mesma forma, o pessoal ia para o supermercado aqui e enchia carrinhos de papel higiênico. Eu não sei que loucura é essa. Eu vi um psicólogo falar para dar aquela sensação de segurança, porque ele enche espaço. Então, eu vi uma mulher comprar manteiga de leite, ela estava comprando tanta manteiga que quase que eu cheguei nessa assim, minha senhora, dá um pacotinho para mim só para me levar. É uma loucura, acho que ela tem manteiga até hoje em casa. Vai ter que vender para a padaria, fazer pão. Então, houve um desequilíbrio. E só que o maior que eu vi foi um nível de confiança em Deus. Estava muito frágil. Muito frágil. E que só a palavra no coração do povo pode reverter isso. Porque a fé vem por ouvir a palavra. Não é o que eu acho, o que eu penso. Né? Não é estratégia humana, a palavra. Confia em Deus. E interessante que quando nós assumimos isso, eu lembro um dia que eu estava em casa no sábado à tarde e preocupado porque eu estava com pouco recurso, eu tinha que suprir algumas necessidades da igreja e até necessidade
de alimento em casa. E um irmão mandou uma mensagem para mim: apóstolo, o senhor está na igreja? Eu falei: não. O senhor pode ir lá agora? Ele falou assim: posso. Era às 18 horas, mais ou menos. Quando eu cheguei lá, ele falou assim: apóstolo, olha, eu estava no supermercado, fazendo umas compras, e Deus pôs um amor muito grande pela igreja, pela vida do Senhor. E Deus mandou dar esse recurso aqui para o senhor. Foi que supriu as nossas necessidades naquele momento, e de repente que Deus usa situações para você descansar. Você, peraí, Deus está no controle. E a igreja começou a ter esse sentimento de ligar: apóstolo, o senhor está precisando de alguma coisa? Está precisando de recurso? Começar a enviar oferta. Irmãos adiantando o dízimo, nunca tinha visto isso. Irmãos enviando recurso. A nossa tesouraria começou a ter recurso que antes da pandemia não estava tendo. Começamos a colocar muita coisa, tudo em dia. A igreja não deixou atrasar nada na pandemia. As necessidades dos pastores, tanto de aluguel, condomínio, alimentação, as despesas pessoais, tudo sendo suprido de forma, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, o amor de Deus. E, na verdade, queridos, nós precisamos realmente trazer um grande avivamento da palavra na igreja. Essa é a tônica nossa, a palavra, né? Para fortalecer a fé do nosso rebanho, fortalecer a visão do nosso rebanho, e o rebanho ter certeza que Deus é Deus e que Ele está no controle. Aleluia. Aleluia, apóstolo. Esse testemunho agora sobre essa mudança, né? O irmão falou a respeito do momento que começou a haver escassez, os relatórios, mas parece que a ação de Deus, né, sobre cada um, tratando com cada um, trouxe exatamente o inverso disso. Começou a mostrar que na escassez Deus promove algo, Deus trata ali e mostra que Ele cuida, que Ele está cuidando, que Ele de fato está provendo. E, aliás, Deus está fazendo algo na nossa nação assim extraordinário, porque nós estamos vivendo, éramos para entrar em todos os prognósticos, né, dos pensadores, entrar na pior das crises, e nós estamos atravessando, pela graça de Deus, pelas orações, porque, de fato, as orações Deus está despertando as orações. Igualmente, nós tivemos aqui casos de pessoas que estavam muito paradas, estavam muito estacionadas, naquela quase que religiosidade, mas com esse sacode eles vieram a se integrar. São pessoas que estão estudando, aprendendo e buscando todas as lives, as reuniões, eles querem participar, e o que mostra que, de fato, Deus está tratando, através dessa situação, Deus está falando com a sua igreja, Deus está levantando. E uma coisa, pastor, que Deus fez comigo, posso falar comigo, e atingiu muitas pessoas, é que pessoas que haviam saído da igreja com algum problema, e pastores, nesse período de lockdown, tudo fechado, o que Deus começou a fazer foi que eu comecei a entrar em contato com esses irmãos. E no primeiro momento eles assustaram, né? E interessante que eu estava fazendo uma live, entrou um desses assim, rapidinho, né? Só entrou, falou assim: fulano entrou, né? Eu, meu amigo, que alegria! E ele, oi, Afonso, soldado do Senhor. Eu falei: rapaz, nós temos que tomar um café junto. E ele esparramou para todo mundo: gente, o apóstolo achou bom que eu entrei na live dele, conversou. E Deus falou: eu tomei aquela decisão, gente, eu não quero ter razão, não, eu quero ser feliz, eu quero viver de bem, né? A gente briga com muita coisa que não tem valor. Né? Quando o apóstolo Luiz fala que nós vamos viver melhor do que antes, é porque nós vamos começar a valorizar coisas
que a gente tinha perdido lá atrás. Viver em paz é uma bênção, gente. Fazer amizade, restaurar a amizade, restaurar a comunhão, isso não tem preço. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aliás, a Luísa está... O pastor Hilton está estranhando, a Luísa está quietinha. Entra aí, Luísa. Não, estou ouvindo. É que eu quero dar oportunidade aí, eu tenho a impressão que os pastores devem estar com perguntas bem interessantes para poder fazer, porque a experiência realmente do Newton foi grandiosa. E eu aproveito para que nós estejamos orando pelo apóstolo Ulisses, que ele teve um problema de enfermidade, né? Quanto sua capacidade respiratória, pulmonar e cardíaca. E nisso tudo, o Newton está ajudando o apóstolo, eles estão muito grande para ele, ele está sendo atendido por médicos e tudo, e nós sabemos que Deus vai fazer uma grande obra. Aproveito para pedir a todos que estejam orando pelo apóstolo Ulisses, de Pires do Rio, um homem de Deus que está num desafio, um desafio grande agora, mas que nós já estamos vendo uma luz. Amém. Uma luz no fim do túnel, aí nós estamos vendo uma luz maravilhosa, porque ele está cada vez melhor, né, Newton? Amém. Inicialmente, as perspectivas eram terríveis. O médico falou que ele não podia pregar mais, o médico falou que não podia dirigir mais, que ele poderia morrer dormindo, só coisa boa. Aí o médico falou, você não vai pregar mais. Ele falou assim, eu vou pregar. Você não vai dirigir? Vou dirigir. E mudou de médico e está melhorando, graças a Deus. Daqui a pouco nós vamos combinar também para o apóstolo Ulisses poder trazer uma palavra aqui também no encontro e tudo. Eu vou combinar com o apóstolo Newton. A Luizena está dando... Tudo bom? Amém, apóstolo. Beijão. Parabéns, viu? Obrigada. Então, tá. Mas Eduardo, vamos abrir, porque é importante. Sim. Mesmo. Vamos abrir. Eu já estava com uma outra pergunta sobre os carros, a transmissão do culto pelos carros. Eu vou ficar quietinho, esperando os pastores perguntarem. Não, olha, o driving que eles fizeram inspirou a Rosalind, que eu mandei para ela, né, quando eles fizeram o primeiro, e a Rosalind fez a mesma coisa lá em Milão. O mesmo encontro com carros na rua e tudo, fez o mesmo trabalho lá em Milão. Ou seja, maravilhoso, né? Coisa tremenda aí. Vamos deixar o pessoal falar. Os pastores que quiserem perguntar, por favor, sinaliza aí. Pastor Jocildo, honra os missionários. O pastor Newton acabou de dizer que nasceu em missões. Está dizendo que se uma visão não produzir uma missão, essa visão foi só um pensamento que passou pela cabeça. Então, pastor Jocildo de La Corunha, pastor, quantos anos pastor de missões? Fala aí. Em missões, quando eu comecei, eu acho que eu comecei no ano de 1969. E estamos aqui, pela graça do Senhor. Tem gente que não era nem nascida em 69. A visão tem que ser transformada em missão. Glória a Deus, pastor Newton. Eu gostei dessa palavra, porque também me impressionou isso de lá da Palestina, dos soldados pensarem que estavam num lugar, mas estavam em outro, muito aquém. Quando nós chegamos aqui para a Espanha, porque primeiro a história do nosso chamado, um dia eu vou contar isso, se me der a oportunidade, mas eu queria ir para a África. E aí você sabe que o avião, quando vem para a Espanha, sobrevoa a África, né? E eu fiquei pensando, Senhor, eu querendo ir para a África está aí embaixo, eu estou indo para a Espanha. Mas essa é uma história complicada. E conseguimos, pastor, nossa visão era plantar uma igreja e depois consagrar um pastor nativo, nacional.
Ele não está conosco, evidentemente, porque tinha uma obra, tinha uma outra visão, mas está fazendo um excelente trabalho com todo o nosso apoio, toda a nossa colaboração no que for preciso. Mas eu estou feliz, porque realmente, se a visão não for transformada em missão, não tem sentido. E toda visão também traz provisão. A visão transforma em missão e a missão com visão vem a provisão. Deus nunca nos deixou faltar, graças a Deus, nesse tempo que estamos aqui. Eu queria apenas perguntar ao irmão, o sistema que o irmão usou de driving para fazer esse culto aí com os carros, era uma tela grande ou era nos celulares, cada um no seu carro? Como funcionou? Primeiro drive nosso, nós fizemos o drive, me ajuda aí, pastor Wes, foi o drive oração. Que o povo estava com medo de sair de casa, gente. Aqui em Goiânia, assim, gerou, eu sei que em todo lugar, gerou um desconforto muito grande. E primeira coisa, eu coloquei na igreja, nós estávamos transmitindo os cultos da igreja, eu coloquei os nomes das famílias da igreja em todas as cadeiras, de todos os membros. E eu tirava foto e mandava para eles, né? E filmava, e dizendo, nós estamos orando por você, você está aqui, você faz parte dessa família, nós somos um corpo. E isso foi criando um amor no coração dos irmãos, os irmãos começaram a se sentir amados, né? Gente que visitava pedia, coloca o meu nome na cadeira, pastor, e manda uma foto para mim. E nós fizemos o drive-in, onde nós fizemos uma fila na porta da igreja, eu sem microfone, sem nada, os carros passavam, naquela época eu não usava máscara, ainda não era obrigatório, os carros passavam 2 metros distante da gente, e eu orava por cada carro que passava, o pastor Wes mais na frente, abençoando, os carros vinham, entregavam oferta, entregavam dízimo na frente, eu recebia a bênção e ia embora. Nós ficamos 2 horas e pouco só orando, sem parar, os carros passando. Glória. Eu perdi a voz. Sabe assim? E nós lançamos o primeiro culto, nós fizemos assim, o drive-in Santa Ceia. E nós só colocou caixa de som, não fez palanque, não fez nada. E os carros foram chegar, a gente não tinha noção de quantos carros ia dar. E o estacionamento lotou. E os irmãos passaram, né? E muitos chorando. Crianças chorando por não estar dentro da igreja. Não estar dentro do templo. E isso assim, gerou, marcou, assim, né? Nos uniu muito isso. E começou a ter força. E os prédios em volta, nós estamos cercados agora de prédio, os prédios de volta começaram a pedir oração por nós. Glória a e Deus. Nós começávamos a ir nos condomínios, orar embaixo dos condomínios. Glória a Deus. E a gente falava, nós começamos a falar sem instrumento, sem nada, era na voz. Eu gritava, se você ama Jesus, acende, apaga a luz do seu apartamento. Aqueles blocos enormes, que tanto de apartamentos, centenas de apartamentos, tudo piscando as luzes. Glória e o povo a Deus. pedindo oração, o povo estendendo as mãos. Sim, nós fomos convidados por vários condomínios para a gente ir lá orar pelos condôminos. Deus, né? Glória a Deus, aí um grande operador de som aqui colocou um daqueles carros caros, com aqueles somzão tudo, e nós começamos a passar dos condomínios, e as pessoas dos condomínios, pelo amor de Deus, vai lá no nosso condomínio orar. Então, a gente andava de madrugada orando nos condomínios. Sim, nós começamos a trabalhar 10 vezes mais antes que onde a igreja estava. E respondendo o senhor, os drive-in começou usando só um lado do estacionamento. Nosso estacionamento cerca o templo, forma um L grandão. E agora a gente usa os dois. Né? Agora nós estamos fazendo ainda na ceia, a gente faz a ceia no drive-in, porque tem alguns irmãos de grupo de risco que não podem ir para o templo, mas na ceia, no drive-in, eles vão. Amém. Né? E a gente, no último drive-in, quase ninguém ficou dentro dos carros, o povo tudo fora dos carros, com as mãos levantadas, chorando. Glória a Deus. Amém.
A gente está fazendo, nós montamos um palanque agora, com os instrumentos tudo em cima do palanque, com jogo de luz. Agora está ficando até invocado. Mas no começo era no gogó. É o que nós tínhamos, né? O que a gente tinha, nós estávamos fazendo. Nós não podíamos parar, né? E a polícia cercando a gente. Graças a Deus, nós temos vários irmãos policiais que fazia o embate ali. Ninguém chegou para proibir um drive-in na igreja, graças a Deus. Todos os drive-in foi um instrumento, e hoje nós temos um na quarta-feira, que começa às 6 da manhã e vai até às 9 horas da noite. Os carros passam o dia inteiro, a gente orando para o povo. Os carros entram e lá nós temos uma entrada no hall, os carros entram, começa às 6 horas da manhã e são 15 horas de plantão de oração. As pessoas fazem os pedidos e colocam diante do Senhor no altar. A gente pega os pedidos nos carros e ora. E as pessoas, é interessante que nesses drive-in as pessoas estão agora levando presente para a igreja, levando até sorvete para nós, lanche, entrega. A carência do povo. Igual eles falam assim, nós estamos sentindo que a igreja nos abraçou como filhos. E mudou até a programação da igreja. Hoje não tem mais como tirar o drive-in oração da quarta-feira. Agora, quarta-feira, toda quarta-feira, é a fila, tem hora que forma aquela fila linda de carro passando, né? O povo sendo abençoado. Isso é uma bênção. Glória a Deus, amém. Eu fiquei curioso agora, apóstolo Newton, se nesses carros que vão à igreja, que são, prioritariamente, são os membros da igreja que têm essa oportunidade. Mas vocês conseguiram identificar pessoas que não são da igreja, que entram nessa rota? Muitos, pastor. E hoje já estão na igreja. Oh, que bênção. Que vieram através dos drive-in, que hoje membraram, que hoje batizaram e que já casaram no civil, que não eram casados. Olha. Né? Que chegaram no drive-in, né? Os moradores dos prédios que descem e perguntam, eu posso participar? Né? A gente arruma a cadeira, põe eles sentados lá, eles sentam, que eles vêm a pé. Né? Então, assim, essa é a alegria que não só... E vários irmãos de outras denominações que não estavam tendo culto, perguntavam se podia ir lá para fazer o culto, para cultuar a Deus. Né? E graças a Deus voltaram para a igreja dele, não trouxeram para a nossa, não. O que vieram para a nossa comunidade foram pessoas que estavam desviadas, afastadas, que não eram crentes. O último batismo agora, nós batizamos somente gente que não tinha nunca entrado na nossa igreja, que foram batizados. Isso aí, para nós, foi E nós entregamos o certificado lá no drive, né? Todos os carros. E o bom dos carros é o seguinte, quando você fala assim, dá uma salva de palmas para Jesus, as buzinadas, e aquele negócio, arrepia tudo. É uma bênção. Duas coisas interessantes. Primeiro, que em nenhum momento da caminhada nós poderíamos imaginar uma cena como essa. Porque, por mais que a gente inventasse ou pensasse numa estratégia evangelística ou que fosse, jamais pensaríamos que estaríamos passando por uma situação dessa. E nessa situação, o Espírito Santo vai trazendo inspiração e vai buscando um caminho, né? Deus tem um caminho no meio da tormenta, então ele vai abrindo caminho onde não há caminho. Isso é tremenda, essa ação do Espírito Santo de Deus, como isso é animador. Ouvindo o pastor falar, é como se estivesse contando uma história de algo que, na verdade, já virou um livro. Você vê, em 7 meses, quantas coisas extraordinárias Deus produziu, né? É como se a gente tivesse parado num ciclo repetitivo e, de repente, Deus está nos dando a oportunidade de viver o novo, de viver algo que nós ainda não conhecemos e que talvez agora estamos indo em direção a isso que vai ser potencialmente maior ainda. E interessante, pastor, hoje eu tenho irmãos que nós estamos cuidando que eu nunca vi.
pessoalmente. Juazeiro do Norte, eu nunca fui. Lá no Ceará, nunca fui em Juazeiro do Norte. Hoje nós temos quase 40 pessoas lá sendo ministradas, sendo abençoadas através das programações da igreja online. Gente que estava trancada dentro de casa, cristã, irmã que não estava congregando, que lá ficou 5 meses com as igrejas fechadas, que estava transformando em alcoólatra, que estava toda noite embriagando. E um dia ela entrou numa live, viu, e louvado seja Deus, hoje estava desempregada, hoje está empregada, está firme com o Senhor Jesus e virou uma evangelista poderosa lá naquela região, no Juazeiro do Norte. Eu nunca imaginava que ia pregar para o Juazeiro do Norte. Eu não estou pessoalmente lá, mas todo dia eu prego lá no Juazeiro do Norte. Aleluia, aleluia. Pastor Heraldo quer fazer uma pergunta também, pastor? Não? Amém, amém. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse momento? Amém? Nós estamos aqui com um horário, já chegamos nele, mas... Bom, pastor Newton, nós estamos felizes pela sua vida, por esses exemplos que são motivadores de fato, nos enchem de esperança. Vocês estão vivendo aí a mesma guerra, não é? Estão vivendo. Eu me lembro na época que falávamos sobre batalha espiritual, lá uns anos atrás, onde a ênfase estava na guerra espiritual, e se tocava sobre a questão dos ministérios sinóticos. Por exemplo, uma denominação que estava em uma determinada região, ela era muito mais próxima à realidade, tanto da área de confrontos com lutas espirituais, de uma outra denominação do que da própria denominação em outra geografia. Então, quando um exemplo, uma assembleia ou uma batista, elas têm muito mais aproximação dentro de uma geografia em que elas têm a mesma guerra, os mesmos motivos, né? Mas essa pandemia trouxe para todos, como que mostramos que agora colocamos todos na mesma classe, na mesma situação, porque aí em Goiânia, com certeza, estão enfrentando a mesma coisa, a pandemia do jeito que veio, da forma que veio. E quando escutamos os testemunhos de como podemos atravessar esse Jordão, como podemos cruzar esse Jordão, isso é sobrenatural, né? Isso é sobrenatural. E terminando, pastor, eu fico feliz porque nesse assentamento que nós estamos socorrendo lá, são dezenas de famílias, né? Lá tem uma igreja, Assembleia de Deus, de uma missão, bem simplesinha. E nesses, já tem quase um ano, né, que nós começamos antes da pandemia e fortalecemos depois da pandemia lá, que nós adotamos essa igreja para ajudar o pastor sem ele na igreja dele. Todo mundo sabe o ciúme que eu tenho das cadeiras da igreja. Foi muita guerra para comprar as cadeiras, tudo. E com essa retirada das cadeiras, né, nós estamos mutuando quase 1000 cadeiras, né? Não é brincadeira. E um irmão, o pastor West chegou, apóstolo, vamos ofertar umas cadeiras para... O West está aí participando, lá para a igreja. Na hora eu falei assim, amém, vai ter utilidade. Quando nós chegamos, na primeira oferta foi 20 cadeiras para ele, né? E encheu o templozinho dele lá, e ele ficou tão feliz, tão feliz. Nós estamos abastecendo eles lá com máscaras, nós estamos abastecendo eles lá com álcool gel, a gente leva caixas de álcool gel para a igreja, máscara, nós distribuímos máscara para o assentamento inteiro e álcool gel para o assentamento inteiro, de casa em casa, entregando máscara. É um investimento alto, sabe? E a gente tem visto, assim, igual ele falou, a igreja está crescendo, porque todo o trabalho social nós focamos lá na igreja. E ele fala assim, e vocês não querem nem saber, vocês não querem pôr o nome de vocês aqui? Eu falei, não, nós estamos aqui, é o reino de Deus. Nós não vamos abrir igreja. Para que vão abrir igreja aqui, que tem o senhor aqui, que mora aqui, que tem a realidade aqui? Se eu posso ajudar, eu vou ajudar.
Então, essa é a visão que Deus colocou no Bem. nosso coração, de compartilhar, né? E eu estou muito feliz de poder... não foi uma pregação, mas assim, Deus levou para o outro lado, vai abrir meu coração e dar um testemunho, né, de que Deus, quando dá uma visão, Ele não dá uma visão quebrada. A visão que Deus dá é uma visão completa, e essa visão completa é tão poderosa que vira uma missão de vida. E essa visão de vida nos dá várias metas e as provisões vêm, porque quando Maria recebeu a visão que ela seria a mãe, que ela receberia do Espírito Santo, o Salvador, e ela aceitou aquela visão, foi algo que Deus um dia falou muitos anos atrás. De longe, 3 camelos levantaram, trazendo provisão. Quando Jesus nasceu, a provisão estava lá. Então, eu profetizo que os camelos estão sendo levantados, trazendo provisão para os nossos ministérios, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. A Luísa quer falar, eu sinto, mas o que eu queria só deixar, Luísa, aproveitar essa palavra do apóstolo Newton, é que ele tocou no espírito da arte, o que somos. Né? O que somos? Somos corações unidos. A nossa visão é, de fato, equipar, ajudar, cooperar com os nossos irmãos, com os pastores. E eu diria até o seguinte, que essa mensagem de hoje, ela foi poderosa e também uma palavra pastoral de ânimo, de motivação, que nos animou, que nos revigorou, que nos deu sonhos, que trouxe para nós, tocou nesses sonhos, tocou nessa visão. E eu penso que a nossa percepção sobre a homilética, eu creio que vai mudar muita coisa. Nosso formato de mensagem, nosso formato de pregação, ele está entrando numa fase de transformação, com muito mais objetividade, com muito mais clareza, com muito mais tocando os pontos que precisa tocar. Então, eu quero agradecer porque eu sei que abrir o coração e compartilhar, isso é precioso. E nós agradecemos por essa liberalidade, por essa grandeza de poder nos contar um pouquinho do seu ministério, de como chegou aí e como vocês estão conseguindo fazer. E essa última palavra, falando a respeito da cooperação com a igreja, sem aquela pretensão de encampar ou de se tornar assenhorar de uma situação, mas de fato de cooperar. Essa visão de reino de Deus é extremamente importante nesse momento. Eu creio que muitos precisam ser despertados no nosso país. Eu creio que o Senhor está fazendo isso. Pastor Luiz. Amém. O Valmilton entrou aí, está aí mostrando a cara. Né? O Valmilton quer falar alguma coisa? Não está aí, não. Eu só mudei um pouco a fachada. Eu participei dessa palavra. Não, eu sei que você participou. Eu estou dizendo se você não quer falar alguma coisa. Não, eu só queria agradecer por essa palavra maravilhosa e parece que Deus, profeticamente, tem nos unido aos goianos, né? O pastor Leidimar, né, lá de Coral Spring, origem lá de Goiânia, né? Eu estive em 1976 num retiro em Goiânia, 77, ainda com a família Walker. Não sei se o pastor aí conhece. John Walker. Na época do começo das comunidades, né? Comunidade evangélica. Isso. Ele falou da Alda Célia e eu me lembrei. E eu sou muito ligado lá com o Azaf, o pessoal todo lá de Porto Alegre, né? Então, tipo assim, o Bené, que agora está aqui no Rio, né? Sua palavra foi muito edificante, viu? Que Deus continue abençoando aí o seu ministério. Amém. Só isso, Luiz. Amém. Amém. Luiz, vamos orar então nesse momento aí? Vamos? O que você acha? Vamos sim. Vamos orar e vamos dar graças ao Senhor e abençoar o Newton. E mais uma vez eu falo com o Newton, além de agradecer, que nós estamos orando pelo apóstolo Ulisses e que fale com o Ulisses que a gente só está tentando ele melhorar um pouquinho mais para ele poder também trazer uma palavra aqui. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças, ó Pai.
temos visto que o Senhor tem falado, que a tua voz é que tem se manifestado, que o Senhor tem revelado aquilo que está no teu coração. Então nós agradecemos por isso, abençoamos a vida do apóstolo Newton, abençoamos, Senhor, o trabalho do seu ministério e todos que com ele estão. Oramos ao Senhor para que não apenas confirmes, mas solidifique, fortaleça, consolide, ó Pai, tudo que está sendo feito e que vá de glória em glória e de vitória em vitória. Nós, agora, Senhor, o abençoamos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Newton, eu vou pedir ao pastor depois, se puder, enviar ao pastor Aloísio os dados da igreja, esse projeto do assentamento. O pastor Wesley pode, de repente, enviar. Porque os pastores desejam, muitas vezes, começar um trabalho missionário, trazer nesse tempo uma ajuda, uma cooperação missionária, e quem sabe já é um bom projeto, né? Amém. Bom projeto. Então, se puder passar os dados da igreja, conta do banco e tudo, para a gente poder colocar lá na divulgação do site, e colocar se alguém, algum pastor ou líder desejar cooperar com esse projeto, poder fazer contato. O pastor Wesley passa para o apóstolo. Ótimo. Aloísio. Ele é o líder do projeto, né? Está na frente. É um guerreiro que Deus foi lá e abraçou esse projeto, e graças a Deus tem sido um guerreiro abençoado. Amém. O pastor Aloísio conhece muito o Wesley, né? Eu conheço. O Wesley era peão de rodeio. Olha. Guerreiro. Deus abençoe. Obrigado por esse carinho, por este momento tão precioso. Eu confesso que hoje à tarde eu fiquei igual aquela criança, aquela expectativa, eu dei responsabilidade. Cheguei para minha esposa, bem, ora por mim, eu estou preocupado. Vai bem, fica tranquilo. Você não sabe o peso, a responsabilidade. E obrigado, né? Vocês me deixaram bem à vontade. Obrigado. Deus abençoe os amados. Apóstolo. Fala, o apóstolo Luiz faz parte desse projeto. No ano passado, eu fui buscar ele no hotel para ele ia almoçar lá na casa do senhor. Foi quando eu havia pedido ao senhor para a gente fazer o projeto no Dia das Crianças de 2019, né, que ia distribuir uma caixa de bombom. Ele talvez vai lembrar disso. Então, no dia que eu fui buscar ele no hotel, no meio do caminho, eu pedi para o senhor para a gente fazer o projeto. O senhor já tinha liberado, e de lá para cá nunca mais parou. Então, o apóstolo Luiz faz parte do nascimento. Aleluia. Aleluia. Amados, eu quero agradecer em nome da ARC a presença, é claro, que foi maravilhosa, foi uma bênção do pastor Newton, apóstolo Newton, perdão. Sempre que desejar, nós vamos enviar o convite para estar conosco e poder participar. Todas as semanas nós temos um convite. O Aloísio sempre está trazendo, de fato, não conhecíamos o apóstolo, não tínhamos o conhecimento do apóstolo, apenas ouvimos falar. Agora nossos olhos veem o apóstolo. E estamos felizes e, de fato, o Aloísio tem muito bons amigos mesmo, tem um nível de relacionamento tremendo. Então, isso para nós uma alegria. Mais uma vez agradecemos, que Deus abençoe poderosamente o ministério, ali em Goiânia, os nossos irmãos. Amém? E se pudermos, de fato, de alguma forma concreta, apoiar e ajudar, seria uma bênção. Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco aqui na sala. Estamos nos despedindo, mas já vamos colocar, já publicado no site da ARC, arcchurch.com.br, para que os irmãos possam depois visitar lá e já vai estar o site, o vídeo disponível. Amém? Amém. Shalom. Amém. Shalom. Graças Shalom, a todos. Obrigado. Um beijão.